Assuntos gerais, então, gente. Nós temos hoje um assunto que é do interesse, acredito, de várias regiões do estado do Rio Grande do Sul, e eu já cumprimentei, agradeci a presença aqui do Dr. Edson André Moura, subsecretário de Assuntos subsecretário adjunto da Receita Estadual. O convido para vir à mesa aqui conosco. O assunto é fechamento dos escritórios regionais da Receita Estadual. E eu quero... Então, a oportunidade que nós queremos criar aqui é justamente para o nosso subsecretário adjunto da Receita Estadual explicar para o conjunto dos deputados interessados, para o conjunto da população gaúcha, para os próprios servidores, que política é essa, né? Se é uma política deliberada em nível estadual, é pontual, enfim, e quais os objetivos dessa política. Então, deixo à sua disposição aqui o prazo de 10 minutos para nós lhe ouvirmos e depois eventuais contrapontos aqui a gente poder fazer. Alô, bom dia a todos. Em nome da Receita, eu agradeço a oportunidade aqui de expor esse contraponto, como o deputado comentou, né? Bom, a Receita Estadual realmente vem passando por uma reestruturação administrativa. Quando nós iniciamos essa gestão, a Receita Estadual tinha em torno de 50 unidades no interior, unidades como São Borja, já citando um exemplo, em que nós tínhamos um técnico tributário da Receita Estadual. Fala um pouquinho mais perto. Ah, tá. Isso. Melhor agora? Isso, melhor. Tá. Bom, como eu ia dizendo, né, nós tínhamos unidades como São Borja, onde um técnico tributário da Receita Estadual era responsável pela unidade. Eu até, conversando com um colega ali, brincando, quando o colega tinha que ir ao banheiro, ele tinha que fechar a repartição, né? Então, imaginem o nível de precariedade e dizer que isso é uma presença do fisco, uma fiscalização, não é coerente, né, com a nossa instituição. Bom, mas para trazer, então, o cenário geral dessa reestruturação, existe um decreto do governador em que nos colocou essa demanda, né, de diminuir a estrutura administrativa. Nossa estrutura administrativa, como eu disse, é uma estrutura grande. O objetivo de diminuir essa estrutura é a redução de custos. A Receita, assim como todos os órgãos da administração pública, tem uma meta de diminuir gastos, aí, por exemplo, como aluguel, em 20%, 25%. Esse é o decreto 54.477 de 2019. Mas não foi esse o único motivo, nem o principal motivo do fechamento e o que a gente chama de centralização das atividades. A Receita Estadual hoje conta com um quadro muito reduzido de servidores, tanto de auditores fiscais como de técnico-tributários, acredito que isso seja de conhecimento da população. Para poder fazer fiscalização e para poder trazer mais recursos para o Estado, a administração atual entende que uma concentração dessas pessoas no que nós chamamos de delegacias regionais, traz mais resultados. Por quê? Nós conseguimos colocar menos servidores trabalhando em tarefas administrativas, em tarefas de apoio, e concentrar a nossa força de trabalho em atividades que nós entendemos como de maior valor agregado, como fiscalização, como bem colocado. Nós falamos aqui de Santa Rosa, né, anteriormente. Santa Rosa hoje ainda não foi fechado, mas existe sim um plano de fechamento de Santa Rosa. Santa Rosa hoje tem 5 técnicos tributários da Receita Estadual. Nenhum deles trabalha com fiscalização. Isso é uma realidade que a gente quer mudar. A unidade existindo, ela sofre uma demanda muito grande de atendimento e de tarefas administrativas. Manter uma unidade tem um custo. O que eu chamo de custo? Custo de subsistência. Não estou falando necessariamente de gasto com aluguel, com luz, com telefone, que é importante e que nós também queremos reduzir. Mas eu digo um custo de manutenção. Esse custo de quando queima uma lâmpada, tem que fazer um chamado, tem que parar. E quando eu tenho uma unidade maior, um responsável pela unidade inteira consegue fazer isso. Então eu consigo ter menos pessoas direcionadas para tarefas que agregam menos valor.
Eu trouxe aqui o nosso mapa aqui de motivos, né, para fechamento, motivos que eu chamo motivos gerenciais. Então, a unidade isolada, ou longe da sede, né, que são os escritórios e, em regra, as agências, elas trabalham com uma certa autonomia, e essa autonomia, em muitos casos, gera despadronização. Então, nós temos várias receitas estaduais, digamos assim. Cada um tem lá seu nível de exigência, seu nível de documentação. Um faz um pouco mais rápido, uma outra unidade faz um pouco mais devagar, dentro de um prazo geral de carta de serviços, mas existe ainda uma margem. A ideia é ter uma padronização maior com a centralização. Existe também uma dificuldade maior na coordenação. No momento em que nós temos um delegado e para chegar na agência nós temos um chefe de agência, nós temos uma cadeia de comando maior. Essa hierarquização maior, ela acaba trazendo uma dificuldade na chegada da informação e inclusive de padronização da estratégia da Receita Estadual. O que sai do subsecretário, o que chega no colega lá que está no escritório, muitas vezes chega com ruído, não chega de forma clara. Nós entendemos que essa centralização em delegacias vai diminuir esse gap. O que eu já comentei de redundância de tarefas, né? Cada unidade precisa de um setor administrativo, precisa de um ateste de luz, telefone, e de todas essas despesas, e que se for feita de forma centralizada, eu consigo ter ganho de escala. Outro diagnóstico que nós fizemos é que unidades em cidades de baixo poder econômico, menor que nas nossas sedes, tendem a perder o que a gente chama de grandeza e prioridade. Então, o colega acaba fiscalizando, sim, em alguns casos, empresas muito pequenas ou valores muito baixos, enquanto nós temos dificuldade, por exemplo, para fiscalizar a Petrobras, que arrecada alguns bilhões de reais. Então, centralizando isso, a gente consegue ter prioridade e direcionar a força de trabalho para tarefas maiores e de maior valor. Em alguns casos, isso como visão geral, nós temos casos de unidades maiores, como Cachoeirinha e São Leopoldo, que estão na nossa lista de fechamentos. Nesses casos, os motivos são um pouco diferentes. Por exemplo, Cachoeirinha é muito próxima de Porto Alegre, muito próxima de Gravataí. Então, nós conseguimos absorver o atendimento dessas unidades a poucos minutos, né? Até por uma questão de lógica e coerência com unidades como Carazinho, em que o contribuinte vai ter que se deslocar aí 1 hora, por exemplo. Eu tenho uma unidade aqui do lado, em que o contribuinte poderia se deslocar 20 minutos e ter o mesmo atendimento. Então, não tem sentido eu manter uma unidade tão próxima. Além disso, Cachoeirinha, por exemplo, tinha um custo de aluguel muito alto. Eu trouxe aqui a lista de unidades que nós fechamos. Boa parte delas nós chamamos de fechamentos por inanição. Então, são unidades em que os servidores foram se aposentando. Nós hoje não temos condições de repor esse pessoal sem prejudicar o trabalho. Então, Guaíba, Farroupilha, Sananduva, Veranópolis, Marau, Palmeira das Missões, Soledade, Jaguarão, São Luís Gonzaga, Três Passos, Capão da Canoa, São Borja, São Gabriel, o Posto Fiscal de Rio Grande, Posto Fiscal do Aeroporto e a Agência Cachoeirinha. E nós temos na nossa atual lista de fechamentos, com prazo aí para fechar até o fim do ano, São Leopoldo, Carazinho, Santa Rosa e Rio Grande. E quais os que se mantêm daí? Os locais que vai ter escritório? Nós, mesmo chegando ao fim do ano, com todos esses fechamentos, nós vamos continuar com 26 unidades no interior do estado. Estou excluindo capital aqui, porque na capital a gente tem uma rede um pouquinho maior. 26 unidades. Só a título de comparação, Santa Catarina possui 13 unidades, 13 delegacias regionais, e não trabalha com escritórios e agências. Ainda assim, nós vamos ter o dobro do que o nosso vizinho, Santa Catarina. Em linhas gerais, é isso. Agradeço muito, Edson, as tuas explicações, também aqui para o Paulo Roberto, para o Gilberto. Nos parece que um consenso tem aqui na mesa. Hoje, a falta de servidores na máquina pública impede que todo o trabalho, nesse caso aqui, pró-arrecadação, seja feito. Inclusive, o próprio efetivo baixo da Brigada Militar
prejudica a arrecadação. E eu julgo que é um problema muito significativo, porque hoje o Rio Grande do Sul não sai do atoleiro que se encontra em termos de endividamento, porque deveria, né, deputado Bianchini, nosso ex-deputado que hoje trabalha aqui na bancada do PL, deveria estar trabalhando para otimizar a arrecadação. E se um dos elementos é ter mais servidores, a gente entende que isso, inclusive, se paga, né? Porque tu tendo um servidor que autua o grande sonegador, esses volumes aqui que foram mencionados, significam certamente milhões a adentrar nos cofres públicos. Então, me parece que uma concepção ideológica de se desfazer do servidor público via concurso, ela não só é equivocada, como poderia fazer um debate sobre isso, mas ela é contraditória no que diz respeito à arrecadação, pelo menos é a minha interpretação. Sem tirar aqui, eu acho que também é consenso entre nós, o quanto deve ser acolhido com bom grado o processo de informatização do serviço. Eu acho que tem várias coisas que até poupam o servidor quando tem um sistema ágil de informática que dá condições para o usuário, que hoje boa parcela, não toda, mas faz mais uso da internet com mais facilidade do que há 20, 30 anos atrás. Eu acho que a máquina pública tem que avançar, isso não é problema, mas nos parece que o centro aqui do nosso debate é efetivamente esse enxugamento de servidores sem concurso que venha a recolocar no lugar também, até porque, eu repito, é um setor estratégico. Se a fazenda não funciona bem na arrecadação, não tem educação, não tem saúde, não tem segurança, não tem assistência técnica à agricultura, como nós estamos vendo hoje. A precariedade dos serviços, o próprio governador diz isso, o governador passado já dizia, é por carência de recursos. Então, acho que fica nítido aqui que a fazenda vai organizando conforme as condições são colocadas, mas efetivamente seria melhor para as comunidades compatibilizar avanço tecnológico com a otimização dos servidores que possui e, de preferência, trazendo novos através de concurso público. Né? Perfeito. Então, agradeço muito a presença aqui. Eu